mas também acabei de chegar da fazenda, a nossa sede de Dáquila Pesquisas, aqui no município de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde eu estive lá treinando uma associada nossa, que é da Coreia do Norte, mas ela pertence ao núcleo dos Estados Unidos. Ambos núcleos que eu sou coordenador, né? Tanto dos Estados Unidos como o de Portugal. E para nossa surpresa, no final desse treinamento, né, foram 7 dias, né, na última noite tivemos o prazer de ter uma conversa com o nosso caro amigo Bilu, ou ET Bilu, como falam tanto, né? E pela nossa surpresa, né, ele falou em coreano com a nossa associada. Conversaram em coreano, foi muito interessante, muito inusitado, né? Como inclusive eu vou colocar um clipezinho com vamos dizer, com o relato dela, né, que fizemos na fazenda, né? Breve relato, só para deixar registrado, mas me marcou muito essa conversa, né, em coreano, porque já são muitos anos que eu acompanho alguns grupos do exterior, né, e já tive a oportunidade de ouvir o Bilu falar algumas palavras em espanhol, em hebraico, né, em alemão, em outras línguas, mas assim, pequenas frases respondendo a perguntas de pessoas, né, rapidamente. Agora, uma conversa eu nunca tinha ouvido, foi a primeira vez. E também soube, né, eu não estava presente, mas minha irmã estava presente, entre outras pessoas de Dáquila, em uma conversa entre o nosso caro amigo Bilu e um grupo de nativos brasileiros, ou seja, indígenas, não é, da tribo Chavante, gente, que estavam visitando a nossa sede. Aliás, passaram um tempo lá na nossa sede, né, uma pequena temporada que estamos selando parcerias com inúmeras etnias, não é, dos povos originários da Amazônia, devido à nossa pesquisa em Ratanabá, sobre Ratanabá, não é? Todas essas viagens que a gente faz, todas essas expedições, todo esse contato que estamos tendo, né? Então, gerou aquele encontro que fizemos, né? Fizemos, inclusive, inúmeras lives com várias lideranças indígenas da região amazônica, intitulada Voz das Etnias, né? Inclusive, eu cheguei a entrevistar duas importantes lideranças, não é? O Álvaro Tucano e o cacique Amazonas, né? Da Raposa Serra do Sol. Mas, assim, vamos dizer, essa aproximação que tivemos com a tribo Chavante foi muito importante. Por quê? Porque alguns deles, junto de alguns dos nossos pesquisadores, tiveram uma conversa comigo em Chavante, gente. O Bilu falou em Chavante o tempo inteiro. Inclusive, o pessoal, os pesquisadores de dados que lá estavam, não entenderam nada, porque ele estava conversando com os Chavantes. Por sorte, uma pessoa que estava acompanhando o grupo Chavante, não é, ele fala português e fala Chavante. Então, tivemos, né, um pouco do relato dele também. Inclusive, eu tive com eles agora nesses dias uma foto aqui do ancião Chavante, com o nome impronunciável, e o Alexandre, que estava fazendo a tradução toda, estiveram lá na cozinha da minha casa, lá em Dáquila, no Recanto de Rava. Inclusive, eles estavam já quase um mês em Dáquila, na nossa sede, por causa dessa parceria celebrada conosco. E eles estavam me relatando, não é? Não queriam gravar um vídeo, não é? Por razões culturais lá deles, não é? Principalmente do ancião, não. Mas eles me relataram e me deram a permissão para falar abertamente sobre isso. Onde o ancião e ele tiveram conversações com outros parceiros nossos, né? Mas o mais curioso deles foi com o parceiro chamado Ítalo, que chamamos de Ítalo. O nome que ele se apresentou, obviamente, não é o nome real dele, né? Nem Bilu é o nome do Bilu. Inclusive, recentemente, né, em um podcast aí conhecido, o nosso presidente revelou o nome, né, Idibel, né, do Bilu. Mas nessa conversa entre o ancião Chavante e o Alexandre, esse indigenista que mora com os Chavantes há 18 anos, mais de 18 anos, fala Chavante fluentemente e tal, trabalha com eles, né? Uma pessoa chegada lá, a tribo, né, do Roncador, né, na região do Roncador, Mato Grosso. Eles relataram o seguinte, que quando o Ítalo chegou, primeiro ele começou falando em Guarani, gente, em Tupi-Guarani. Depois ele mudou para o dialeto, aliás, mudou a língua, começou a falar na língua itapecerica, que é uma língua muito rara também, muito difícil de se conhecer. Ele conhecia porque, como é um estudioso, né, dessas línguas indígenas, nativas e tal, ele imediatamente, e ainda acho que chegou a confirmar, tapecerica. E depois o Ítalo continuou falando em Chavante com ele, ou seja, para aquelas pessoas, para os nossos famosos detratores, né, que é fulano escondido no mato, é cicrano escondido no mato. Só que o pessoal
poliglota, né? Porque falar tupi-guarani, chavante, fluente, hein? Falar coreano, falar hebraico, falar alemão, falar, poxa, e aí? Não é? Como é que fica? Um relato muito importante, gente. Muito importante mesmo. E a nossa cara associada, a Coreana do Sul, né? A Di, conversou em coreano. E algumas palavras ela não entendia direito. E eu cheguei a perguntar, mas Bilu, que ela não está entendendo direito. Bilu, eu estou falando em coreano arcaico, para puxar a memória dela, que tem a ver com a linhagem dela, com a descendência dela, aí é outro papo, não vamos entrar aqui porque é assunto dela. Mas assim, impressionante, ele conversou em coreano com a menina. Então assim, o que está acontecendo? Por que essa mudança? Em várias ocasiões em que eu estava, inclusive com um grupo grande de espanhóis, que temos um núcleo na Espanha também, eu pedi, Bilu, vou falar em espanhol para eles entenderem, ficar melhor. Ele, não, falava uma palavra ou outra, vamos falar português, traduz. Ou com um grupo de americanos, né, falando, de pessoas que falavam inglês, não queria falar, falava uma palavra ou outra, assim. E hebraico, que foi uma vez, tinha uma pessoa que por acaso estava acompanhando alguém lá, e começou a falar em hebraico com ele, testando o Bilu, né, achando que fosse um homem escondido, que não fosse responder. Ele deu uma resposta em hebraico, o cara ficou surpreso e depois o Bilu falou em português, porque a pessoa falava as duas línguas, falava tanto hebraico quanto português. Aí o Bilu virou e falou, se você veio aqui para me testar, você pode ir embora, porque o trabalho não é esse. Eu não estou aqui para fenômeno, não estou aqui para ser testado, sabe? Estamos aqui com um propósito muito importante. E deu uma descartada. Agora, conversar em uma língua, e chavante coreano, gente, eu digo conversar é bastante tempo, é uma conversa. Eu nunca tinha visto, primeira vez. O que será que está acontecendo, né? Por que mudança? Qual é a mensagem que ele está passando? O que vem por aí, né? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui para vocês só um pequeno relato. Queria deixar aqui registrado no meu canal. Isso é extremamente importante, principalmente para essa patotinha que gosta de falar que são pessoas escondidas no mato, né? Mas que falam línguas, bastante línguas, e línguas assim obscuras, né? Que quase ninguém fala. Né? Então é isso aí, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre esse relato da viagem de Portugal, foi muito legal, muito interessante. E bola para frente aí, que a coisa tá, o GO tá fechando o cerco, hein? Vamos falar sobre isso também, que eu estou devendo um vídeo sobre isso daí. Tá certo? Aqui é o relato da Di. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Estamos aqui no sede de Dáquila. Acabamos de fazer um intensivo com nossa associada do grupo dos Estados Unidos, mais da Coreia do Sul, a Di. Ontem foi muito interessante, porque tivemos uma conversa com nosso amigo Bilu, não é? E mais interessante ainda é que ele falou com ela em coreano. Foi muito bom, muito legal. Foi uma conversa relativamente rápida, mas muito profunda. E no final ele nos brindou com uma ativação muito bonita para trabalhar o nosso nível consciencial. Estávamos todos lá, o B, a Helena, a Verinha, juntos, né? Foi muito bom mesmo, muito legal. Já é a segunda vez, pelo menos nesses meus 26 anos de Dáquila, é a segunda vez que o nosso amigo Bilu fala bastante uma língua estrangeira. Ontem em coreano e uns dias atrás falou com o ancião da tribo Chavante em Chavante. Aliás, Chavante ancestral também. E também Chavante ancestral. E o coreano foi coreano? Isso, ancestral. E o coreano também. Ele falou em coreano e também coreano ancestral. Ou seja, ele está puxando um assunto muito interessante dessa ancestralidade. Nem a Jean sabia o coreano ancestral que o Bill falou. Exatamente. Algumas palavras ela não entendia direito, ela foi até ver depois e era o coreano, confirmando o coreano ancestral, né? Deve ser a língua antiga deles, não sei, ou uma língua formal, a gente não sabe direito como é que é, porque ninguém fala coreano. Mas foi muito significativo, muito interessante. Vamos ver o que vai ter de surpresa. Abraço. Desperte outras pessoas e monetize seus projetos honestamente. Clique no link abaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho e clique em todas. Assim, toda vez que sair um vídeo no canal, você será avisado. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp e nos grupos do Telegram para ajudar o canal a crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.